Bora te trazer detalhes sobre o futuro de Jonathan Calleri. Ele já teve proposta? O que ele quer realmente da carreira? Qual que é o seu problema com o staff do São Paulo? Bora trazer todos esses detalhes e trazer outras informações importantes. Tem uma informação sobre política do São Paulo que eu acho que você vai precisar saber e a gente vai trazer outros assuntos também. Beleza? Antes da gente trazer todas as informações do vídeo, mais uma vez estou aqui com a Minimal Club. E aí vocês sabem, né, que na Minimal Club é o seguinte, não é só camisetas, né? Tem um kit de 4 camisetas no meu link e tudo, mas a Minimal Club não é mais só camisetas, né? Comecei com uma camisa, aí agora já tô com as jaquetas. Eu tô com aquela jaqueta marrom maravilhosa que vai me acomodar muito no frio. Aí tem calça jeans, aí você vai para blusa social, aquela azul que eu tenho, que também é um conforto absurdo. Então você começa a perceber que na Minimal Club você pode fazer todo o seu guarda-roupa somente lá. Então, ó, aproveite também, que é só para esse mês, que agora vai ter também no meu cupom o desconto, que pode ir aumentando a depender do pedido que você faz. Ele pode chegar até 27% off só no cupom Alexandre. Então tá o QR Code na tela, vai ficar o link também no comentário fixado para você dar uma olhadinha e quem sabe começar também a colocar no seu guarda-roupa apenas a Minimal Club. Beleza? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? O São Paulo tentará dosar alguns jogos do zagueiro Rafael Tolói para que ele não bata a meta que tem estipulado no seu contrato por uma renovação de contrato. Informação que foi dada primeiro lá pelo blog do São Paulo. A gente vai trazer alguns apontamentos. De que o Rafael Tolói não deve permanecer no São Paulo para o ano que vem, você já sabe, a gente já contou isso com exclusividade. Mas agora, a diretoria do São Paulo entende que o Rafael Tolói não pode bater a meta de 50% dos jogos, porque na visão deles isso traria um problema para a folha salarial do clube. Eles entendem que a contratação do Tolói foi positiva em um primeiro momento, só que agora, para um longo prazo, há um entendimento de que outros jogadores possam ter uma sequência, principalmente o zagueiro Isaac. Até do que a gente apurou e perguntou, a ideia, por exemplo, seria não renovar com o Tolói para o ano que vem para abrir espaço também para o zagueiro Isaac. E lembrando que o São Paulo hoje tem o Alan Franco e o Sabino consolidados como titulares, a ideia é trazer o Osório cada vez mais para esse âmbito do profissional e você ter ainda um zagueiro que deve ser contratado nessa janela de transferências. O São Paulo tem tentado aí e o plano A neste momento é o zagueiro Arthur Chaves. Então pensem comigo, para o ano que vem, o São Paulo já teria 4 zagueiros mais estabelecidos, poderia subir o Isaac e pode, por que não, quem sabe, a depender, contar com o retorno do Ferrarese. Então a ideia do São Paulo em um primeiro momento seria fazer com que o Rafael Tolói tivesse minutos dosados, porque é importante trazer que lá no momento da sua contratação, no meio do ano passado, houve um acordo para que tivesse uma cláusula dentro deste contrato de que o atleta ele tinha que bater 50% dos jogos no ano de 2026 para que automaticamente o seu contrato, que tem vencimento e duração até dezembro de 2026, para que fosse estendido automaticamente até 2027. Então a ideia do São Paulo é fazer com que ele não bata essa meta, porque ele não batendo, o São Paulo tem a total liberdade de tomar uma decisão até se vai ou não renovar com ele. Então é mais ou menos nesse cenário que a diretoria do São Paulo tem trabalhado. Na minha opinião, e aí a gente vai trazer um pouquinho de opinião aqui agora, acho que a contratação do Rafael Tolói foi muito ruim. Acho que até dentro de campo, e eu sempre tento trazer a reflexão para o torcedor do jogador do que ele faz em campo para o pacote. O pacote que eu digo é no sentido do âmbito de toda a contratação. Eu não acho que o Rafael Tolói fez jogos ruins com o São Paulo. Eu acho que até ali nos primeiros jogos ele acabou se lesionando demais, mas quando ele esteve em campo, o zagueiro Rafael Tolói é um zagueiro sério, com uma qualidade razoável na saída de bola. Eu acho que tá certo, acho que ok. O problema é quando você olha para a folha de pagamento. Quando você olha para o Rafael Tolói, ele é um dos maiores salários do elenco.
Se ele fosse um salário de produtividade, se ele fosse um salário, se ele ganhasse talvez metade do que ele tem hoje na sua folha salarial, para mim estaria bem posto. Eu não falaria tanto de Rafael Tolói, porque seria um jogador que estava livre no mercado, que você conseguiu uma oportunidade de mercado com um custo baixo e tá certo, faz parte nesse momento de reestruturação. O problema é que nesse momento de reestruturação você está pagando um absurdo, é um dos maiores salários do elenco, é um salário de atacante, beira o 1 milhão, e dentro de campo a gente está vendo que isso não se sustenta. Então, acho que a decisão de contratação foi ruim, o pacote como um todo também, e acho que uma renovação de contrato também não deveria acontecer. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Avançando para trazer mais informações do São Paulo, Jonathan Calleri, de fato, recebeu uma proposta do Orlando City, e eu vou trazer alguns detalhes referentes a essa informação que foi dada primeiro pelo Gabriel Sá, lá no UOL. O Jonathan Calleri, ele tem recebido, diversas sondagens do futebol de fora. O futebol da MLS, do que a gente tem de informação, já é um mercado que está de olho na contratação dele há um bom tempo. O Orlando City, principalmente, tem dirigentes que gostam bastante do futebol de Jonathan Calleri e entendem que ele seria um ótimo acréscimo para o futebol da MLS. Para título de comparação, Jonathan Calleri teria recebido uma proposta oficial do Orlando City para ganhar quase que o dobro deste salário que ele tem atualmente no São Paulo. Algo em torno de 90% a mais do que ele recebe hoje no São Paulo. Só que mesmo assim, ele recusou essa situação, ele entende que neste momento, por mais que a cidade de Orlando possa parecer um atrativo bem interessante para ele e para a família, ele entende que neste momento não faz sentido para ele ter essa mudança no futebol da MLS. O que você acha dessa história? Você acha que o Jonathan Calleri deveria ir para o Orlando City? E aí, trazendo mais detalhes referentes a isso. O Calleri, ele tem sondagens, do futebol de fora, é natural, ele tem sondagens de mercados mais alternativas, a gente falou já sobre o Orlando City, informação que foi dada pelo Gabriel Sá, tem equipes mexicanas, equipes argentinas também, naturalmente, quando a gente fala de Boca Juniors, quando a gente fala de futebol argentino, naturalmente surge a possibilidade do Boca Juniors ser um possível alvo. Até eu vi gente falando sobre uma possibilidade, gente me perguntando, falando que tinha informação, que ouviu, não sei da onde, de que o Boca Juniors estaria disposto à contratação imediata do Jonathan Calleri. E aí é importante trazer que o Jonathan Calleri, ele não vai acertar nenhuma proposta para sair do São Paulo neste momento, tá? O Jonathan Calleri não pensa em Boca Juniors, não pensa em futebol mexicano e muito menos no futebol dos Estados Unidos. A ideia dele, a gente fala sobre futuro depois, mas pelo menos para agora, nessa janela de transferências, a ideia do Jonathan Calleri não é de sair do São Paulo. O Calleri quer permanecer no clube, quer ficar, e em vários momentos do que a gente já sabe, o Jonathan Calleri, poxa, ele já recebeu diversas oportunidades para poder sair. Acho que a cada janela de transferências, tirando a última que ele estava lesionado, chegaram algumas situações para ele e ele não quer ouvir. O staff, por mais que trabalhe e busque alternativas fora, o Jonathan Calleri não quer saber. Então, pelo menos por hora, a gente pode ficar tranquilo, ou para você que não gosta tanto do Calleri, para você ficar informado de que Jonathan Calleri, a gente pode, é difícil falar no futebol cravar, mas a gente pode trazer de que o Jonathan Calleri, ele fica no São Paulo, a tendência maior é de que ele fique no São Paulo pelo menos até o final do ano, que ele cumpra pelo menos esse contrato que está vigente com o São Paulo, tá? Sobre a renovação de contrato do Calleri, o Gabriel Sá também trouxe sobre a informação dos 6 milhões de reais que o São Paulo deve ao Calleri. Esses 6 milhões são referentes a dívidas desde lá da renovação de contrato do Jonathan Calleri até perdurando 2024. E aí, vamos trazer alguns detalhes, porque a gente tentou entender algumas questões. Houve um acordo entre staff de Jonathan Calleri e o Rui Costa. É importante trazer isso. As partes se conversaram e houve um acordo verbal para a extensão do contrato. O Jonathan Calleri renovaria com São Paulo até 2028 com uma cláusula obrigatória, caso ele batesse essa cláusula, e a gente trouxe com exclusividade essa cláusula. Era de 35 jogos por pelo menos 45 minutos no ano de 2028. E era um contrato que o Calleri estava super feliz, ele queria realmente justamente esse contrato. E seria o último contrato de Jonathan Calleri com a camisa do São Paulo, porque ele pensa num futuro não muito distante, em 2029, ele dando tudo certo, ele batendo as metas, em 2030 ele já poderia seguir lá pro All Boys e encerrar a carreira. Só o que aconteceu? Essa dívida de 6 milhões também iria ser colocada para ser paga durante o novo contrato. Só que, logo depois, o Rui Costa
executivo de futebol quis mudar alguns termos durante essas conversas, depois do acerto verbal, quis mudar algumas condições, diminuindo um pouquinho do tempo de contrato, tentando uma outra conversa, e o staff se incomodou profundamente com essa decisão. Então, e aí a gente vai poder separar staff do Caleri. O staff tá pé da vida. Pelo staff, eles tirariam o Jonathan Caleri agora. Essas propostas que vêm chegando, essas sondagens, essas possibilidades de Boca Juniors, quem está trazendo, quem está buscando, quem está vazando é o staff do Jonathan Caleri, que gostaria de fazer uma negociação, e tá tudo bem. É o staff que tenta buscar o melhor para o seu atleta, mesmo às vezes o próprio atleta não querendo esse melhor. Faz parte, acontece no mundo do futebol. Só que é importante trazer que Jonathan Caleri, pelo menos, né, da parte dele, do Caleri, do Johnny, do atacante do São Paulo, ele quer ficar no São Paulo. Ele não pensa em qualquer outro destino que não seja o São Paulo Futebol Clube. Então, do que a gente traz de informação em um primeiro momento, Caleri pelo menos cumprirá o seu contrato e vai fazer de tudo para intermediar, talvez, essa conversa, esse alinhamento entre staff e entre São Paulo, para que as partes cheguem num comum acordo, que é o que ele quer da renovação de contrato com o São Paulo. Então, pelo menos o Caleri é o que tem trabalhado mais firme para, independente se for aumentar salário, se não for aumentar salário, se for diluir essa dívida, se não for diluir, o que vai ser feito. Jonathan Caleri, ele quer ficar no São Paulo, e a tendência, eu sempre trago, né, quando o jogador quer uma coisa, é muito difícil essa coisa não acontecer. Então, a tendência hoje é de Jonathan Caleri acabar renovando esse contrato com o São Paulo. Beleza? O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Espero que tenha ficado claro também toda essa situação de Jonathan Caleri. Para resumir, tem sondagens? Tem. O staff gostaria de fazer com que ele saísse do São Paulo? Sim, como já quis em outros momentos, eu sei muito bem disso. Tanto é que noticiei, acho que em 2023 ou 2024 eu noticiei algo nesse sentido. Só que o Caleri quer ficar a todo custo. O Caleri é muito São Paulino e não pensa em sair, beleza? Bora trazer mais detalhes e informações. Eu preciso trazer mais 4 informações sobre o São Paulo. Seguinte, o lateral esquerdo Nicolas do São Paulo foi liberado pelo clube na folga do Sub-20 para ir até a Copa do Mundo. Ele vai lá para os Estados Unidos, ele vai para a Califórnia para acompanhar neste sábado a partida entre Catar e Suíça. Vocês vão lembrar, a gente já tem falado isso há um bom tempo, de que o Nicolas ele tem sido observado pela seleção suíça, que vem tentando conquistar o atleta para o futuro. A ideia da seleção suíça tem feito um mapeamento de jovens jogadores espalhados pelo mundo, e como ele tem a dupla cidadania, como ele poderia ser convocado para a seleção suíça tem pensado no futuro. Eu quero esse atleta, já barganhar esse atleta agora, para que no futuro ele me escolha. O Nicolas, que também tem passagens pela seleção brasileira sub-20. E aí ele foi lá para a Califórnia, tá lá com a delegação. A ideia é ele conhecer os jogadores, conhecer a estrutura, conhecer o trabalho que está sendo feito pela seleção suíça. Deve ser apresentado para ele um projeto de futuro, do que eles pensam, do que eles querem. Então a ideia desse encontro é justamente tentar convencer o Nicolas a realmente vestir as cores da Suíça e, quem sabe, numa próxima Copa do Mundo em 2030 já estar aí no radar da seleção suíça para ser convocado. Ele já participou de várias conversas com o técnico da Suíça, com a Confederação Suíça de Futebol, e a ideia deles é fazer com que ele seja convencido. Ele ainda não está tão convencido assim, ele ainda sonha com seleção brasileira, mas quem sabe, com um projeto bem apresentado, as coisas possam acabar acontecendo. Lembrando que o Nicolas tem contrato com o São Paulo até 2029, contrato muito bem amarrado. Ele está já como atleta profissional, só que ele vem jogando alguns jogos na base justamente para manter o ritmo de jogo, e a ideia do São Paulo é que ele consiga, antes de ser vendido para o futebol europeu, que ele consiga de fato ter alguns minutos importantes com a camisa do tricolor paulista. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes da gente continuar, você viu que durante todo o vídeo tá o QR Code aí do Pix do canal. É só, caso você queira contribuir de maneira financeira, você abre seu aplicativo do banco, vai na área Pix, escanear e pode colocar qualquer valor que vai nos ajudar e muito. Também tem a chave Pix aí com alexandroveirajoin@gmail.com, que é meu e-mail. A gente está aqui diariamente trazendo informações para vocês. Caso vocês queiram contribuir aqui com o nosso crescimento, trazer cada vez mais informações, cada vez mais fontes, peitar cada vez mais conselheiros e trabalhar na medida do possível em prol do São Paulo Futebol Clube,
a sua ajuda será muito bem-vinda. Se você não puder, também tá tudo certo. Só o seu like e o seu hype também já ajuda demais, tá bom? Bora continuar trazendo mais informações do nosso tricolor paulista. Só uma nota, o São Paulo vai jogar neste sábado, tá? Pelo Campeonato Paulista Sub-20, a equipe comandada pelo Júlio Batista vai receber o Bandeirante às 15 horas no CFA Laudo Natel em Cotia. É a segunda rodada da competição, o São Paulo vem de vitória, venceu o Santo André na segunda-feira, né? No meio de semana acabou perdendo, né, pro Bragantino, né, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mas agora tenta aí fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista. Esse jogo é o primeiro jogo como mandante na competição. Aí, só falando sobre base, o Zarabelli, Zarabelli é bom, né? O Zabarelli, meio-campista, meio-atacante do São Paulo de 17 anos, ele foi promovido ao Sub-20. Ele já começou os treinamentos na última segunda-feira e a expectativa é dele começar a ter mais espaço com o técnico Júlio Batista e começar a ser relacionado para alguns jogos. O Zabarelli é uma das principais joias do São Paulo e já vem sendo monitorado por diversas equipes do futebol europeu. Recentemente, seu staff, ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, teve um encontro com o Deco, que é dirigente do Barcelona, além de várias outras equipes que também estão monitorando a sua situação. Inter de Milão, Milan, tem o Stuttgart, ao qual ele também chegou a fazer um intercâmbio. Ele estava jogando como titular, né, nos últimos jogos do Sub-17, e aí agora a ideia do São Paulo é fazer essa transição. Uma das questões que foi me apresentada, né, com as pessoas com que a gente conversa, é de que nos últimos anos houve um erro na transição do Sub-17 para o 20. Então a ideia é, mesmo com o Zabarelli tendo idade para o 17, que ele faça alguns jogos no Sub-20 para que ele faça essa transição. Uma transição bem parecida, guardadas as devidas proporções, com o elenco profissional. Então o atleta do Sub-20 ele não pode ir direto para o profissional na visão deles. Tem que fazer toda uma transição, tem que ir aos poucos, ir entrando em alguns jogos, treinando com os profissionais, fazendo algumas questões. Então essa seria a ideia, lembrando que o projeto do São Paulo seria do Zabarelli, ele realmente ser o camisa 10 do São Paulo na próxima edição da Copinha. Eles trabalham para isso, eles entendem que é um caminho natural, porque o Zabarelli é uma das grandes joias do São Paulo Futebol Clube neste momento. Você gosta do atleta? Você acha que ele é uma boa para o futuro do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente fechar, uma informação importante, tá? A Comissão de Ética do São Paulo aprovou a continuidade do estudo do Outen Aires para reforma estatutária, só que com 2 poréns. Desde que voltou à presidência do Conselho Deliberativo, o Outen ele voltou, né, a autorizar o estudo para a reforma estatutária. E essa deve ser uma base da campanha da parte da oposição nessas eleições do São Paulo. Só que a Comissão de Ética, que ainda tem dentro dos seus compositores pessoas que são ali ainda da base aliada do Arrimacis, eles aprovaram a continuidade, só que com 2 ressalvas. A primeira ressalva era de que, beleza, vamos fazer a reforma estatutária, está tudo bem, só que nessa reforma estatutária não pode ter o tema SAF. O São Paulo, né, dentro dessa reforma, não pode ter uma autorização para virar SAF. Então, bate de encontro, por exemplo, com o Diego Fernandes, com o XP Investimentos, com vários outros casos de que poderia realmente fazer com que o São Paulo se tornasse o clube empresa. E a outra questão que também chama a atenção de toda esse veto, né, seria de separar o clube do social. Então, basicamente, a Comissão de Ética autorizou de que a reforma estatutária possa ser estudada e trazida a um estudo por parte de Outen, de Eduardo Alfano e de outras pessoas, Vinícius Pinotti, Caboclo, que estão à frente desse projeto. Só que 2 das principais pautas que estariam dentro dessa reforma, a Comissão de Ética, que aí só tem apenas um caráter de aconselhar, entende que nesta reforma estatutária não deveria se haver mudanças no modelo de SAF, ou seja, o São Paulo hoje não pode ser SAF, teria que ter uma reforma estatutária. E a Comissão de Ética quer que nessa reforma estatutária não tenha a pauta de SAF e também não tenha a pauta de separar o clube associativo do clube de futebol. Então, é um conflito de interesses aí nessa questão. Mas a ideia é continuar com esse estudo de reforma estatutária, a ideia ainda é levar toda essa situação para frente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato tudo isso vai acontecer. Beleza?
que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype e inscreva-se neste canal. Um abraço para todo mundo, bom sabadão para nós. Hoje tem jogo do Brasil, quero também saber o seu palpite de quanto será Brasil e Marrocos. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau!